Aí, Carlos, a gente começou a ter o que a gente chama várias brigas em casa. E a gente brigava muito feio mesmo. Aí eu me lembro que quando eu estava, eu me lembro o ano foi 2000, eu estava com 33 anos de idade, a idade de Cristo. A gente Hum, estava com 10 anos de casado. Eu olhei para ele, eu digo, nós não somos felizes. Eu digo, não, não, nós. Aí ele disse, eu não estou feliz. Aí eu digo, eu quero me separar. Aí ele disse, você não tem coragem. Eu digo, tem. Você é louco. Isso o Pedro estava com 3 anos e a Ana com 6. Porque eu tive, depois que nós voltamos do restaurante, eu com 27 anos tive a Ana e com 30 anos tive o Pedro Reis. Ou seja, eu esperei 5 anos de casada para engravidar, para ter uma estabilidade, para poder ter os meninos. E eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive uma maturidade, eu estava estabilizada financeiramente, estava concursada, dava plantão no São Mateus na época, na equipe de fisioterapia. Aí virei referência, fui ensinar na Cristo. Na época que eu fui escolhida para ensinar na Cristo, eu estava no auge da minha profissão e o Regis caindo a ladeira. Assim, ele começou uma vida muito boêmia, de restaurante, de ficar cansado, de beber. Os amigos iam para se divertir, ele acabava sentando na mesa. E uhum. foi muito difícil isso, mas ele reconhece, sim. Ele reconheceu, depois a gente conversou, ele reconheceu, enfim, a gente acabou se separando. Ele não queria, não queria, mas a gente acabou se separando. Foi muito ruim os primeiros meses, eu posso dizer que os 6 primeiros meses, até porque ele vivia dizendo que o meu patrão que não era, eu nunca tive chefe, a fisioterapia era terceirizada. Ele vivia dando pacientes para mim, que era o Cláudio Falcão, que era da cardiologia do São Mateus, e ficava dando pacientes. Ele disse: esse cara tá afim de ti. Eu disse: que besteira, esse homem tem mais idade, tantos anos mais velho que eu, não tem. Ele tem sim, tem sim, tem sim. Aí algumas amigas me disseram que disse assim, Cris, eu acho que ele tanto martelou que talvez tenha te despertado. Eu digo, acho que não. Mas depois de 4 meses, ele tinha se separado, o Cláudio Falcão, antes de mim. E o pessoal do hospital dizia que ele arrastava o olho para mim, mas eu conhecia a fama do Cláudio Falcão, ele era muito mulherengo. E aí eu disse, não, com esse daí eu não vou ficar, não. E eu, separado, dando um monte de plantão. Resultado, eu me apaixonei profundamente por ele 4 meses depois. E o Regis ficou com muita raiva, achando que eu já tinha algo com ele antes. Eu sei que com 5 meses a gente foi morar juntos. E com 6 meses, Carlos, a gente se casou no papel. Porque o divórcio saiu cedo. Uhum. Foi amigável, tudo ficou tranquilo, né? Mas no começo ele ficou bem chateado comigo, achando que eu tinha traído e tudo, mas também ele conheceu a Camila e depois de que eu estava casada 1 ano, 2 anos, eu acho que ele casou com a Camila. E assim, ele foi muito feliz, teve a Biazinha e tudo. Graças a Deus que ele se encontrou, né, também. Uhum. E aí teve a Bia, que foi meia irmã dos meninos, os meus filhos foram pajem dama do casamento Uhum. dos meninos. E a gente tinha um respeito, né? Ele respeitava os meus filhos, eu respeitava a Bia, e era muito interessante essa nossa convivência. E ele respeitava o Cláudio, mas a gente não era amigo ainda nessa época. Uhum. A gente ficou mais amigo quando deu 13 anos da Ana. A Ana fez 13 anos. Ela começou com a febre no final da tarde.
E era uma febre assim. Eu levei ela, ela tinha arrancado os dentes cisos e estava de Uhum. aparelho. Eu digo, poxa, essa febre deve ser dos dentes cisos. A gente fazia os exames, hemograma normal, tudo normal. Levávamos para dentista, nada era dos sisos. Levava para pediatra, achavam que ela estava com mononucleose e ela nunca passava a febre. E ela emagrecendo, tendo edema aqui embaixozinho do olho, emagrecendo muito. Chegou um ponto que o Pedro começou, ela fazia balé. O Pedro pegou a sapatilha dela de ponta, que era de madeira, que tinha que quebrar, né? De gesso. E tinha que quebrar, dependendo do uso. O Pedro começou a bailar, que o Pedro era muito engraçado, né? E a Ana teve um dia que ela ficou na sapatilha e não conseguiu. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu chamei o Cláudio, eu digo, meu filho, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele falou com a hematologista, a dona Luzia, mãe do Regis, que era uma segunda mãe para mim, sempre foi. Nossa, que hoje está no céu, mas é uma pessoa assim, do fundo do meu coração. Ela foi uma mãe muito importante. A gente tinha uma relação muito boa. Uhum. Ela foi comigo nessa consulta e aí a gente descobriu que a Ana estava com leucemia, porque tinha células atípicas. E aí, Carlos, quando a gente chegou, só tinha um hospital infantil, era em 2009, Fortaleza era um embrião em relação ao Instituto do Câncer, a câncer infantil no estado do Ceará. Existia o Peter Pan, mas ainda estava muito pequeno ainda. E aí levaram a gente para o COP, porque aí a gente tinha que saber que tipo de leucemia era, que tinha 9, né, na época. E aí a gente foi para o COP, eu chorando, a donzia chorando. Aí quando a gente olhou a porta, tinha COP, era Centro de Oncologia Pediátrica. Mamãe, aqui é um centro de oncologia. Ah, Ana, eu estou com câncer. Aí eu olhava para ela, olhava para mim, eu digo, filha, eu não sei o que você tem, mas o que você tiver, a mamãe vai descobrir e vai dizer para você. E naquele momento eu digo, minha filha de 12 para 13 anos, sabendo que é um câncer, eu estava dizendo assim, eu estava trabalhando tanto que eu não conhecia minha filha. Eu não era aquela mãe de ficar perto dos meus filhos, sabe? Eu era aquela mãe que dava o plantão, era uma mãe provedora. E aquilo me fez sofrer demais. Eu já levava a culpa da separação, porque eles me perguntavam, mamãe, por que você não está mais casado com o papai? Até ele casar com a Camila, vinha essa pergunta, por que você separou? Por que separou? Eu digo, filhos, quando vocês estiverem maiores, a mamãe conta, mas agora a mamãe não vai contar, porque vocês não vão entender. Então a mamãe não vai contar. E Uhum. aí eles foram crescendo e foram vendo que nossas, digamos, nossas personalidades eram muito diferentes. Eu me lembro quando a Ana fez 15 anos, ela olhou para mim, mamãe, o papai é gente boa, mas como, mamãe, tu casou com meu pai? Não tem nada a ver tu e meu pai. Aí o Pedro, mãe, nada a ver. Ele sempre repetiu o que a Ana dizia, né? Então, assim, eu não precisei explicar. Eles foram sendo alimentados com a própria convivência, né? E isso foi muito bom. E o Cláudio, quando nós nos casamos, ele sabia que os meninos eram criança. E ele teve meus filhos como filho dele. Porque quando ele casou, a mulher dele estava grávida e ele praticamente foi para a residência, ele não teve o acompanhar de criança dos filhos dele. E a mãe dele chegou e disse: minha filha, dona Zumar, mãe do Cláudio Falcão, minha filha, muito obrigada. Eu digo, por que, dona Zumar? Porque você está deixando meu filho ser pai.
No momento que ele poderia ter sido, ele não foi, porque ele estava aprendendo a ser médico. Uhum. E aí aquilo, sabe, eram cada encaixes que iam dando na minha vida, eu digo, nossa, que estranho.